Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Não há alegria maior do que saber que fazemos parte do povo de Deus. Nesse momento de esperança, refletiremos sobre o tema Deus tem um povo santo na terra. E esse é um assunto importantíssimo e muito lindo também. Por isso eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Meus amigos, eu sei que falar sobre santificação em nossos dias, no nosso tempo, quando as pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, falar sobre santificação parece uma utopia, parece até um assunto que não faz sentido. Mas eu quero dizer para vocês que esse assunto da santificação é um assunto que deve ser levado a sério. Por que deve ser levado a sério? Porque a santificação é o desejo que Deus tem no coração e diz respeito a cada um de nós. O assunto da santificação aparece ao longo de toda a Bíblia, desde o Gênesis até ao Apocalipse. Quando Jesus vier nas nuvens dos céus, Ele virá para levar um povo santo para morar no céu. E essa é a razão do porquê Deus pede que nós tenhamos uma vida santa, um viver saudável, um viver de acordo com a sua vontade. Viver uma vida de santidade em pleno século XXI parece uma coisa impossível, não é verdade? E de fato a Bíblia diz que neste mundo ninguém é santo. Não há um justo sequer, diz a Bíblia. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que Deus tem um povo santo aqui na terra. Como nós podemos entender isso? Como é possível ser santo se a própria Bíblia diz que ninguém é santo? A primeira coisa que nós precisamos compreender é que do ponto de vista humano, do ponto de vista do coração humano, da natureza humana, a natureza pecaminosa, ninguém é justo, ninguém é santo. Todos nós somos pecadores, mas do ponto de vista espiritual, a Bíblia nos diz que toda pessoa, o pecador que aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa é justificada. Esta pessoa é considerada santa por Deus. Você entendeu? Sem Jesus, todos pecadores, nenhum justo, nenhum santo. Mas com Jesus há uma mudança, há uma transformação. E quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, Deus não vê agora a pessoa como uma pecadora, mas Deus vê o caráter de seu Filho na pessoa. E é isto que nos torna santos. Quando nós temos o caráter de Deus em nossa vida. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso 6, o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando Jesus disse essas palavras, meus amigos, Jesus nos ensinou que o pecador que nasce de novo, ele nasce com uma natureza espiritual. Ele nasce para fazer parte do povo de Deus. E agora eu quero que vocês notem o que a Bíblia nos diz na carta de 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9 e o verso 10. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Notem, meus amigos, que Deus tem na terra um povo santo. Esse texto está dizendo que Deus tem na terra um povo santo.
um povo adquirido, ou seja, um povo que foi comprado com o sangue de Jesus. Quando a Bíblia nos diz que vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, ela se refere à pessoa que, antes de ter aceitado a Jesus, antes de conhecer o Evangelho, antes de ser salvo por Jesus. Então, Deus está se referindo aqui a uma pessoa que, antes de aceitar a Jesus, ela tem um tipo de vida. Ela é considerada uma pessoa pecadora, uma pessoa não justificada. Mas quando a pessoa aceita Jesus, ela passa por uma mudança de vida, uma mudança de mente. E Deus diz que essa pessoa faz parte agora do povo de Deus, um povo adquirido. Você entendeu como a Bíblia trabalha o assunto do povo de Deus? Uma pessoa que não aceita Jesus, não é salva, não faz parte do povo de Deus. Por isso que a Bíblia diz, no outro tempo não eres povo, mas agora que você aceitou Jesus, você passa a fazer parte do povo de Deus, porque você foi comprado pelo sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. E quando a Bíblia diz que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, a Bíblia está nos dizendo que a pessoa foi perdoada, a pessoa estava perdida e foi achada. Ao aceitar a Jesus, a pessoa recebe agora a oportunidade de viver uma nova vida, uma vida de santidade, ou seja, uma vida de santificação, que nada mais é do que viver para fazer a vontade de Deus. Para vocês perceberem o quanto o assunto da santidade, da santificação é importante, eu quero que você leia comigo o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceberam, meus amigos e meus irmãos, a importância da santificação? Notem que nesse verso Deus está dizendo que quem não viver uma vida santa não vai vê-lo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, ser santo é ser separado, é viver para Deus, é viver diferente das pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não aceitaram a Jesus. Neste mundo existem dois tipos de pessoas: os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Os que servem a Deus, a Bíblia chama de povo de Deus. E os que não servem a Deus são pessoas que vivem neste mundo, mas que não têm nenhum compromisso com Deus. Então, o apelo que eu faço para você nesta hora é que você não deve trocar Jesus por nada neste mundo. Não se afaste de Jesus. Jesus deu a vida na cruz para a sua salvação, para a minha salvação. E nós devemos nos esforçar para permanecer ao seu lado. Quando nós permanecemos ao lado de Jesus, nós recebemos a santificação. Lembra do ditado que diz: me diz com quem anda e direi quem tu és? Se você anda com Jesus, se eu ando com Jesus, o que as pessoas vão pensar de nós? E somos semelhantes a Jesus. Que Deus nos ajude na nossa vida a vivermos sempre ao lado de Deus, sempre no caminho de Deus, porque Jesus vai voltar logo, logo e virá para nos levar para o céu. Se o desejo do seu coração é continuar fazendo parte do povo de Deus, e se você ainda não faz parte, eu te convido a você tomar a decisão para fazer parte da família de Deus, a família que Deus virá buscar
para levar para morar no céu. Então, se esse é o seu desejo também, neste momento eu quero orar por você. Feche os olhos onde você está e vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela nossa vida. Muito obrigado, porque nós aprendemos através da tua palavra que o Senhor tem um povo santo aqui nessa terra. O povo que Jesus virá buscar para levar para morar no céu. Senhor, eu quero fazer parte deste povo. Os nossos amigos que estão também nos assistindo, estão tomando a decisão de fazer parte, Senhor, deste povo. Aceita a nossa entrega, aceita o nosso coração, perdoa nossos pecados. Senhor Deus, nos ajude a caminhar sempre ao teu lado. Que o Espírito Santo nos guie sempre na verdade, sempre para fazermos o teu querer. Que se cumpra na nossa vida a tua vontade. Querido Pai, abençoa todos os nossos amigos, nossos irmãos, que nesta hora também acompanharam esse estudo e decidiram continuar te servindo e te seguindo até que Jesus venha nos buscar. Muito obrigado por todas as providências que o Senhor tem tomado com respeito à nossa vida para a nossa salvação. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço todas estas bênçãos. Amém.